começar aqui tentando explicar para vocês por que a gente programou essa live, onde a gente vai discutir os números do mercado brasileiro. E a gente também vai tentar desvendar quais são os mistérios que estão dentro daqueles números e que são apresentados e que muitas das vezes a gente tem alguma dificuldade ou não para interpretá-los, qual a forma adequada de interpretá-los e para que servem esses números, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, né? Quem tem informação sabe onde chegar. Quem não tem informação tem uma breve ideia, né? Quando a gente não tem exatamente o correto e a gente está no carro, a gente usa o GPS, a gente usa o Waze, né? Que vai nos dar quais são os melhores caminhos, quanto tempo você vai gastar até chegar lá, quantas horas faltam, quantos minutos faltam para você chegar. Essas informações são muito importantes para guiar a gente quando a gente está no carro perdido, né? E o bate-papo de hoje é basicamente o seguinte: a gente tem alguns números que ajudam a gente. Eles não vão dar todas as informações possíveis, mas eles vão dar algumas informações que nos ajudam, né? Eu gostava um tempo atrás de fazer trilha de Jeep e a gente tinha quem gosta de fazer trilha de Jeep aí sabe que tem uma máxima que fala assim, né? Se tem poeira eu vou na frente, se tem lama eu vou atrás e se tem porteiro eu vou no meio. Então é basicamente isso, quer dizer, você vai se guiando à medida do que você está se programando. Se tem poeira, eu vou na frente, eu vou na poeira. Se tem lama, eu vou atrás, porque se alguém atolar, eu não vou lá. E se tem porteiro, eu vou no meio, porque nem abro nem fecho. Siqueira, pega a bola aí e leva, vai. Vamos nessa, então. Bom, vamos dar uma geral, o que é o processo de informações que a Fenalto tem, né? Todas as informações que a gente trabalha são informações que têm origem segura. Ela pode não ser tão precisa ou não detalhar aquilo que a gente gostaria que detalhasse, mas a informação é absolutamente segura, é absolutamente verdadeira. Ela pode não jogar luz em algum detalhe que a gente gostaria de entender melhor, mas tudo que está lá você pode confiar. Aconteceu do jeito que está sendo reportado, né? E assim, da onde vem isso, né? Qual é a origem dessas informações? A origem dessas informações é o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito foi estabelecido lá nos anos 90, acho que foi no segundo mandato do Fernando Henrique. Aliás, não, foi no final do primeiro mandato do Fernando Henrique, mas a implantação dos sistemas que foram definidos no CTB, que foi feito aquele novo código do CTB, que estabeleceu a pontuação de multas e todas aquelas novidades que foram feitas lá no final do século passado, estabeleceu o Renavan. O que é o Renavan? É um sistema nacional que controla o registro de veículos. Eu lembro nos anos 90, na época que eu ainda trabalhava já informações de veículos lá para o ABN AMRO, lá para o Real, com o Enilson, né? Eu visitei vários Detrans no Brasil inteiro, porque antes do Renavan as informações eram todas estado a estado, né? A gente tinha que coletar as informações em cada estado. Eu lembro uma vez que eu fiz uma visita no Detran do Espírito Santo, e o cara do Espírito Santo me falou o seguinte, falou assim: olha, a gente fez um levantamento aqui, o Detran do Rio de Janeiro e o nosso, e a gente descobriu que tinha mais de 40 mil carros, 40 mil carros, hein? Olha só, não é pouca coisa, 40 mil carros que estavam registrados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O mesmo carro, né? Nos dois lugares. E gerando multa aqui, multa lá, quer dizer, era o samba do crioulo doido. O Renavan, de certa forma, trouxe uma harmonia para o sistema. Você vai dizer assim, é perfeito? Não, não tem sistema perfeito. Todo o sistema dá para melhorar. Mas conseguiu fazer uma centralização da informação, conseguiu evitar um volume gigante de fraudes que existiam antes nos sistemas de trânsito. Os mais velhos devem lembrar de histórias aí bem interessantes sobre como que isso acontecia, né? Então é o seguinte, quando se estabeleceu o Sistema Nacional de Trânsito, se criou o Renavan. E o Renavan gere essas informações entre os estados. Então, todo documento de veículo que é emitido, verdinho lá, o CRV, para ele ser emitido, ele tem um código de segurança.
Se não tem aquele código de segurança, eles não conseguem imprimir o documento, não conseguem emitir, não conseguem gerar o documento, né? E esse código de segurança é um sistema de segurança que tem no SERPRO, que gerencia o banco de dados do Denatran, do governo federal. Então, assim, isso é a garantia de que aquele veículo não vai ser registrado em dois estados diferentes. É um registro único, é um registro seguro do que está acontecendo. Pode existir documento lavado, pode existir N outras coisas depois, né? Mas o documento é único e ele existe e ele vamos dizer assim, ele é rastreável, né? Então, esse processo é bastante seguro. Como é que a gente conseguiu essas informações? Aliás, aí tem até uma historinha interessante. No primeiro contato que eu tive com o Ilídio, lá em 2010, né, o Ilídio falou assim, olha, Siqueira, nós temos um desafio muito grande aqui. Sempre que a gente vai conversar com a imprensa, sempre que a gente vai conversar com um órgão de governo ou com uma outra entidade, eles querem entender o que é a Fenalto, o quanto que a Fenalto significa dentro deste mundo automotivo que nós estamos envolvidos. Então, eu quero o seguinte, eu quero que a gente possa emitir um relatório todo mês e dizer quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Então, ele usou até o seguinte exemplo, falou assim, olha, fechou o mês, a Anfávia vai lá, chama a imprensa e fala o seguinte, esse mês que passou aconteceu isso, aquilo, outro, parará. Passa mais 1, 2 dias, vem a Fenabrave e fala, a venda de veículo zero aconteceu isso. Eu quero estar junto com esses caras dizendo o mercado de usados aconteceu isso. Perfeitamente. O que nós fizemos? Fomos atrás de seguir os processos de autorização, não é? Essa informação não é disponibilizada de qualquer forma, ela segue um ritual que é previsto em regulamentações. A Fenalto se qualifica como entidade nacional para ter acesso a essas informações e a gente teve que apresentar toda a documentação, quem é a Fenalto, como é que ela foi composta, quem é a diretoria dela, quem é o presidente, quem é isso, seguir todo esse ritual e usando todo o conhecimento que a gente já tinha dessas pessoas, desses setores, a gente conseguiu chegar na autorização para ter o acesso às informações que nós recebemos periodicamente e que nós mensalmente emitimos para vocês, né? Isso tem um custo, não é um custo banal, é um custo importante dentro do custo da Fenalto, né? Isso é viável porque nós temos parceiros, vocês os conhecem, vocês os veem nos congressos e em todas as atividades que a gente faz, e é graças a essas parcerias que a gente consegue custear esse processo e fazê-lo acontecer, né? Só para dar um pano de fundo nisso, este último mês de março, esse relatório que vocês receberam essa semana, é o de número 111. É o 111º relatório que a gente emitiu. Fazem 111 meses que todo mês, fechou o mês, a gente manda um relatório, e a gente manda um relatório nacional, a gente faz um relatório para cada região IBGE, faz um relatório para cada estado, né, do Brasil, os 27 estados, e em alguns casos fazemos também relatórios regionais. Por exemplo, o Rodrigo Dotto, que está aqui nos assistindo, ele recebe um monte, porque ele dividiu o estado em várias regiões, conforme a visão que ele tinha lá, e ele pediu, dá para fazer um relatório assim, um relatório assado? Pronto, é o mesmo relatório que vocês recebem para o estado inteiro, só que referenciado àquele conjunto de municípios ou regiões que são do interesse analítico dele lá, Agência Auto Rio Grande do Sul. Então, a gente produz isso tudo, né? Que mais que eu posso colocar aqui para vocês para a gente começar a dar um pano de fundo? Bom, já falamos isso. Quem são os principais usuários disso? O primeiro e o principal que a gente teve a preocupação logo no começo, e que também é um trabalho que vai sendo feito tijolinho a tijolinho, né? Uma construção que a gente vai fazendo, é o de relações com a imprensa, né? Graças a esse trabalho que o Mussa faz, todos os meses ele recebe o relatório, gera um press release, manda para vários órgãos de imprensa que fazem a divulgação. Aliás, alguns dos relatórios que a gente produz são para regiões onde tem um órgão de imprensa daquela região que quer uma análise específica para aquela região. A gente chega a esse ponto também.
E graças a esse trabalho do Mussa e a qualidade das informações, muitas vezes o Emílio já deu entrevista no Jornal Nacional, já deu entrevista no Jornal Hoje, no Bom Dia Brasil, no Jornal da Globo, isso só para falar dos da Globo. Depois já deu também no SBT, na Record. A gente já esteve muito na imprensa televisiva. E na imprensa escrita, então, é bastante recorrente, vocês devem receber os releases que a gente manda todo mês, o Férez prepara com a ajuda lá do Mussa, e a gente tem uma penetração e a gente é consumido como informação por diversos lugares. E isso ajudou muito a construir e a mostrar a Fenalto em termos de importância, em termos de consistência ao longo do tempo, né? E em termos de seriedade, porque quando você chega lá no Denatran, por exemplo, que é uma coisa que acontece, é uma vivência minha, eu chego lá e falo assim, eu sou da Fenalto, eles já sabem quem eu sou, né? E não sabem quem eu sou porque me conhecem, eles conhecem a Fenalto. Eles já me conheciam, isso é verdade, mas eles conhecem a Fenalto. E isso é muito importante para a gente construir a imagem e o trabalho e a seriedade e ter a facilidade de falar de projetos como o Renave, por exemplo, né? Que a gente vai conquistando esse espaço e vai mostrando aqui que a federação veio, né? Siqueira, Bom, uma pitadinha aí. O importante é que cada vez que a gente vai trazendo informações para vocês, é importante que vocês pensem no estado de vocês. Quer dizer, se eu vou olhar aqui, por exemplo, o Everton que está na minha frente, né? Estado do Ceará. Então, se eu no estado do Ceará eu tenho as informações do Ceará, eu posso divulgar na imprensa do Ceará os dados do Ceará, e se eu fizer isso regular e consistentemente, a imprensa já me procura, porque é isso que acontece com o Mussa, a imprensa já procura o Mussa naqueles dias para saber exatamente como se comportou o mercado de veículos da Fenalto, que é uma visão Brasil, naquele mês anterior, porque a gente regularmente, eu não sei exatamente qual é o dia útil, mas acho que é o terceiro dia útil, não é isso, Siqueira? Mas, enfim, só para fechar, e depois o Siqueira pega de novo, até para dar tempo dele tomar um gole d'água também. Então, assim, no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, eu estou falando de pessoas que eu estou olhando aqui na janelinha, você pode fazer esse mesmo trabalho. E você pode tornar a sua associação e o seu sindicato mais conhecido se você fizer isso com regularidade. O que dá visibilidade é a consistência. Se o cara souber que todo dia tal vai em tal lugar e você está lá e tem informação para ele, fique tranquilo que quando você faltar um mês, o cara vai te procurar, vai te ligar, e, pô, mas cadê você, que você não tem? E a gente está divulgando isso há 111 meses. Exatamente, exatamente. Bom, aí vamos falar sobre o uso específico dessa informação, né? Como é que a gente pode usar essa informação e o que tem nela, né? Para que serve essa informação? Para a gente analisar oportunidades. Eu vou até pegar o exemplo que o Enilson deu do Waze, do GPS, né? Quando você tem uma distância a cobrir, né? Quem mora nos grandes centros, e aqui a maior parte moram em cidades grandes, sabe que tem mais uma alternativa de você chegar do ponto A ao ponto B, né? E às vezes o caminho mais curto não é o melhor caminho entre o ponto A e o ponto B. Muitas vezes tem, né, variações. Como é que você sabe qual é o caminho que você deve escolher, né? O caminho que você vai escolher é baseado em informações. E como essas informações são trabalhadas para atender a tua necessidade específica, né? E é um pouco isso que a gente procura construir. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda pode fazer em termos de informação, mas hoje nós já temos um básico que estabelece uma visão geral do que está acontecendo em cada um dos mercados para os quais a gente já faz os relatórios, né? O relatório está construído de uma forma a fazer comparações em diversos detalhes que nós vamos cobrir já, mas principalmente comparações em termos temporais, né? Então, vamos dizer assim, você tem a informação do mês atual. O que aconteceu no mês atual?
Como é que essa informação do que aconteceu no mês atual se compara com a mesma informação do mês anterior? Esse é o primeiro nível temporal. O segundo nível temporal é como é que o mês deste ano se compara com o mesmo mês do ano passado. A gente sabe que dezembro é diferente de janeiro, né? Dezembro tem 13º, janeiro não tem. Janeiro tem férias e tem outras despesas que fazem as pessoas olharem para outros lugares que não necessariamente a compra de automóvel, né? Depois, o último nível temporal que a gente contempla são os acumulados. A gente pega, por exemplo, os meses acumulados deste ano e compara com os meses acumulados do ano passado, que também é uma referência importante para saber esse ano está melhor do que o ano passado ou não no mercado. E você, obviamente, a primeira comparação que pode fazer é desses números com os seus números, né? Então, este ano, o meu resultado nesse mês foi melhor ou pior do que o ano passado, né? Ou que o mês passado? No acumulado do ano eu estou melhor ou pior? E você daí tem lá os percentuais. E com esses percentuais, você consegue saber se a sua performance da sua loja ou do seu negócio está melhor do que a média do mercado, ou se ele está abaixo da média do mercado, ou se ele está na média do mercado. E aí você consegue começar a inferir a qualidade do trabalho que você faz, as direções que você tem. Aí tem outras coisas que a gente coloca lá, que é assim, os segmentos. Temos lá automóveis, temos lá os comerciais leves, temos lá os comerciais pesados, os caminhões, né? Temos lá motos e assim vai. Então, a gente detalha essa informação, ou seja, de todas as transferências que houveram, dos veículos que trocaram de propriedade, né? Aonde isso aconteceu? Isso aconteceu em automóveis, isso aconteceu em caminhões, aonde aconteceu? Esse é um nível, é um corte do olhar da informação como um todo. O segundo corte que a gente faz é geográfico, né? A gente compara o seu estado, por exemplo, com os outros estados da região onde você está, né? Então, se você está no Ceará, olhando o Everton aqui, você vai ter todos os outros estados do Nordeste para você entender se o seu estado está indo melhor ou pior, se tem outros mercados ao lado que estão mais ativos ou não, e assim por diante, né? Quem está no Rio Grande do Sul vai ver Santa Catarina e Paraná. Quem está em São Paulo vai ver Minas e Rio de Janeiro e Espírito Santo e assim por diante. Para você se situar geograficamente e como que as coisas são. Quando fazemos relatórios regionais, por exemplo, a gente pega os municípios que compõem aquela região e analisa o que está acontecendo em cada um dos municípios que compõem aquele conjunto de dados, né? E a gente quebra essa informação também para que o empresário que está atuando ali naquela região saiba como que a coisa está andando e por onde ele deveria estar procurando oportunidades, né? O outro nível de informação que a gente coloca nos relatórios são os tempos de uso dos veículos que a gente tem. Diferentemente da Fenabrave, que está vendendo veículo 0 quilômetro, o que importa para eles é um número, né? Se eles, claro, que quebram por segmento, o que é caminhão, o que é comercial leve, comercial leve, o que é automóvel, eles também fazem essa separação. Mas nós temos uma separação adicional que é importante para nós, que é o tempo de uso do veículo, né? Então, nós dividimos em 4 níveis ali os seminovos, que nós consideramos os veículos de 0 a 3 anos, né? E por que 0? Porque às vezes o veículo é vendido, depois de 2, 3 meses o cara não consegue pagar, ele entra para vender de novo, né? Então, tem veículo 0 quilômetro que ainda não tem 1 ano de uso, mas já está emplacado, que a gente considera seminovo, até 3 anos de uso. E aí a mesma coisa acontece de 4 a 8 anos, que a gente chama de usados jovens, né? Porque a gente precisava separar também os usados mais madurinhos, os que já estão ficando velhinhos, lá de 9 a 12 anos, que, aliás, diga-se de passagem, é o grupo que está mais crescendo em termos de volume de negócios. Tem um efeito aí que é o tamanho da frota, porque há 8, 9 anos atrás as vendas de 0 estavam bastante aquecidas, mas também tem o seguinte fato, eles estavam aquecidas também 1 ano antes, 2 anos antes, e nós estamos crescendo sobre o ano passado. Aliás, se a gente pegar os relatórios do mês de março, a gente vai ver que a única faixa de veículos que teve um crescimento real
foi a faixa de 9 anos de uso, ou seja, os usados maduros, que a gente chama. E depois tem os velhinhos, né? Completada essa parte que cobrem os dados de toda a movimentação, toda a troca de propriedade que houve, nós passamos para uma outra fase onde a gente compara ali os veículos por modelo. Na realidade, a gente chama isso de grupo modelo, né? Porque você pega um Palio, né? Tem Palio de tudo que é tipo, né? Um Palio Fire, Palio isso, Palio aquilo, Palio outro. Então, se você consolida todos os Palios, você sabe lá por modelo de veículo quais são os que estão tendo maior giro, né? A mesma coisa a gente faz para comerciais leves e a mesma coisa a gente faz para motos. A gente não faz para as outras categorias porque são já coisas um pouco mais especializadas. Os comerciais pesados já é uma especialização, mas mesmo assim, no Ceará e no Rio Grande do Sul, isso já foi pedido também. A gente gera um relatório de comerciais pesados por modelo para eles entenderem aonde que está concentrada a venda de comerciais pesados. No Ceará e no Rio Grande do Sul, eles têm essa demanda lá de associados, a gente procura atender. O que a gente faz com essa quantidade de informações? Tem muitas coisas que podem ser feitas no dia a dia. Eu não sou um comerciante de veículos, então não sou eu que vou ensinar vocês como analisar essa informação, mas como alguém que já analisa informações há algum tempo, eu consigo pensar em algumas coisas aqui que a gente acredita que são reflexões que podem ser feitas. Por exemplo, se você tem necessidade de fazer giro rápido porque você precisa movimentar e fazer negócios que gerem algum resultado de caixa importante para você, seja por que razão for, né? Aí, você olhando lá os veículos por modelo e se cruzando essa informação com faixa de ano de uso, você já tem uma estratégia a fazer. Você sabe qual é a faixa que está sendo mais demandada, de tempo de uso do veículo, você sabe quais são os modelos que têm maior penetração e você consegue começar a tomar decisões nessa direção. Isso não quer dizer que você não pode ver e se tornar um especialista. Ontem, por exemplo, o Everton mencionou o caso lá da Defender, né? A Defender não apareceu em nenhum relatório até hoje, mas a gente sabe que tem Defender que vende. Se a gente for fazer uma análise de veículos premium, certamente a Defender vai aparecer, né? Quando você olha lá, por exemplo, em comerciais leves, você já vê que tem alguns veículos que a gente poderia até considerar relativamente premium, principalmente no Nordeste, né, lá as picapes, você vê que tem algumas picapes de valor significativo que aparecem lá nas 10 primeiras posições, né? Então, assim, diga, Everton. Opa, se você me permite, Siqueira, desculpe interromper. Por favor. Na verdade, quando eu dei o exemplo da Defender, que eu quis informar é que, às vezes, um carro tem uma demanda boa, mas não tem oferta. Então, na estatística, ele não vai aparecer como um carro bom de venda, e, na verdade, ele é bom de venda. Só que não existe muita oferta. Aí você tem o caso da Defender, que, se você procurar uma Defender para vender, quase não vai ter. E tem mais público querendo comprar do que tem em oferta. Então, foi esse exemplo que eu quis dar naquele dia, tá ok? Everton, isso que você está falando é muito importante, porque vamos dizer o seguinte, nós temos informação o suficiente para fazer estudos especiais. A gente teve diversas conversas, inclusive com o Leonardo, lá, o da Lólio, né? Lá da Carmais, porque ele queria, por exemplo, entender em que municípios do Brasil, olha só, em que municípios do Brasil mais se vendiam alguns modelos de veículos. Por quê? Porque ele tem esse veículo para vender e ele quer saber onde ele deveria oferecer que conseguiria um melhor retorno, porque é bem demandado naquela região, né? Então, vamos dizer o seguinte, se você precisa comprar Defenders, a gente sabe onde elas estão, no Brasil inteiro, né? E se você precisa saber, assim, puxa, eu quero o melhor preço possível para essa Defender, e você tem a possibilidade, como é o caso da Carmais, de oferecer isso no Brasil inteiro, né? Você pode saber também aonde esse veículo é mais vendido. Agora, aí nós já estamos entrando num nível muito mais sofisticado de uso da informação, né?
E eu acho que a gente ainda tem bastante a explorar no básico que a gente já entrega, né? Por exemplo, estamos vivendo um momento especial. Vão existir clientes que querem tirar proveito da oportunidade do momento, e dizer o seguinte: puxa, tem um monte de veículos, não sei em que dessas reuniões, em qual delas houve a informação de que existiam 9.000 carros de Uber que foram devolvidos só para Localiza. Alguém falou isso numa dessas reuniões que a gente participou. Obviamente, é um volume incomum de veículos parados, né? Isso nós estamos falando só de Uber, né? Porque tem outros, né? O cara que faz instalação de net, por exemplo, aquele carro não é dele, aquele carro ele é alugado pela operadora. E o que eles vão fazer com esses carros agora? Guardar na garagem e pagar o aluguel? Não. Eles vão dar um jeito de se livrar desse veículo. Tudo bem, vai pagar uma multa contratual, seja o que for. Vai mexer com o nosso mercado. Isso significa que os veículos vão ter uma queda de preço, que vão significar oportunidades importantes para quem está capitalizado e queria trocar um carro por um carro melhor, por exemplo, e se a pessoa está com o dinheiro parado e as taxas de juros vão cair, ou seja, a aplicação dele não vai render o que rendia, então assim, pô, vou satisfazer alguns desejos meus aqui, né? E vai lá e vai pedir, e você vai entender que isso é possível, né? Outra coisa que pode se pensar, a outra situação, o sujeito está apertado de dinheiro, mas ele tem um carro que era bacana, que satisfazia a situação dele num determinado momento, né? Mas agora está difícil para ele. E ele falou assim: putz, eu vou precisar trocar isso por um carro mais econômico, em termos de valor, e troca com troco. Eu quero reduzir a minha parcela, pôr um dinheirinho no bolso para enfrentar a minha situação. Ou seja, vão acontecer situações enormes aí. E a gente vai saber o que está rodando mais devagar, o que está rodando mais rápido e etc. Ou seja, nós podemos usar essa informação que temos já e ouvir o cliente e combinar e montar estratégias para valorizar o trabalho que a gente tem de atendimento do cliente, né? Siqueira, por favor. Eu poderia dar uma palavrinha, desculpa aí eu lhe interromper? Não. Baseado... Este fórum aqui é mais interativo que os outros, que as perguntas vão passar para o final. E eu estou muito gostando difícil, eu pego a ajuda do Nilson aqui. Estou gostando demais de participar, inclusive anotando alguns dados que você passou. Juntar mais ou menos o raciocínio do Everton aí, que eu entendi, mas eu vou aprofundar um pouquinho em vivência. O mercado hoje, como o nível de informação é bem maior, esse trabalho que vocês fazem de excelência e passam esses dados para a gente, tem como a gente fazer a gestão e mapear muito a operação da gente. Há um tempo atrás, alguns tipos de carro aqui no Ceará, a gente repassava porque não tinha mercado. Quando você tem uma ferramenta bem feita, quando você tem um digital completo e a gestão disso aí, esses carros, eles têm um giro menor, porém, eles têm uma rentabilidade muito grande. E quando eles são específicos, que o cliente vai para a internet, que está procurando, você vende esse carro para qualquer lugar do Brasil. Vou dar agora um feedback, por exemplo, nessa quarentena, nossas vendas caíram demais, e eu tenho um Azira, único dono, um carro 2010 com 32 mil rodados. E eu estou vendendo esse carro para Minas Gerais, com aquela margem bem saudável para a empresa. Um carro desse que antes de ter alguns dados, antes do mundo virtual, antes da informação como a gente tem hoje, a gente repassava. Então, dando só esse feedback, que o mercado hoje, dinâmico, esse mercado hoje que você tem informação, que você conhece, que você estuda, você tem esse poder dentro da sua gestão, ele faz uma diferença enorme. Ele é a diferença total. Se trabalhar em cima de dados, não aleatoriamente, no achismo, entendeu? Que é o problema, às vezes, você procura desculpa no mercado, trabalhando no achismo. Quando você tem um direcionamento, as coisas elas ficam bem mais fáceis. Então, vou dar um outro exemplo para você, na mesma linha, só para explorar a sua colocação, né? Eu não sei se vocês lembram, na época que o iX35 foi lançado. A Hyundai lançou o iX35 para ser um upgrade e para vir a substituir a Tucson, né? A Tucson em São Paulo, o preço caiu rapidinho, mas em Recife não, em João Pessoa não.
né? Então, tinha um grande negócio de você comprar Tucson em São Paulo e vender lá, né? Então, assim, eu sei que eu estou fazendo um grande comercial de informações e se todo mundo começar a ter ideias, a gente não vai dar conta de um dia para o outro de atender todo mundo com as informações que a gente tem. E muitas delas a gente já tem prontas, tem muitas delas que a gente já usa de um jeito ou de outro. Mas, assim, nós estamos dentro de uma federação. Essa federação tem o pressuposto e o propósito básico de melhorar a qualidade do trabalho que o comércio de veículos faz. O que a gente tem, dá para ajudar nessa direção? Dá. E dá para ajudar muito. Então, é assim, não é toda a informação que se pode ter, mas toda a informação que a gente tem, a gente pode granularizar para atender a objetivos de vocês. E que, como vocês estão colocando, muitos deles podem ser trabalhados. Hoje de manhã, Siqueira, eu vi na live do pessoal daí do Everton, que o Everton faz, do pessoal do Sindvel, um exemplo, eu não estou lembrado do nome do rapaz lá que você falou, Everton, ele foi o último, acho que provavelmente o último a entrar, que ele estava falando de trabalhar os clientes dele, né? Trabalhar a base de clientes dele. O Adefábio da Paris-Dakar. Exatamente, o menino da Paris-Dakar. É que o nome dele é complicado, como é que é o nome dele? Adefábio. Adefábio, tá. Mas então, ele fez um comentário muito interessante que é o seguinte, né? A minha percepção, eu estou expandindo um pouco mais o comentário dele, que é assim, cara, eu tenho um estoque aqui de carros, tá certo? Eu sei o que eu tenho, eu sei dentro dos meus clientes o que eu vendi e no tempo que eu vendi, se o cara está em tempo de trocar o carro ou não. Tá? Eu pego aquele carro que está lá naquele cantinho ali no meu salão e ligo para o cara que tem um carro que eu comprei, que talvez seja um upgrade, e falo, fulano, você não quer trocar teu carro? Eu estou com um carro assim, 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 assim. Né? Porque, veja bem, eu estou juntando as duas coisas. Por que ele faria isso? Porque a gente sabe, e isso é importante que todos nós saibamos, que quando a gente retomar os negócios, e não vamos chamar de normalidade, mas quando voltar a nova situação, o que vai acontecer? Os preços vão cair porque vai ter muito carro. Então, quanto mais rapidamente a gente se desabastecer desse estoque que foi comprado numa situação passada e se reabastecer num estoque comprado numa nova situação, melhor para a gente. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso acompanhando as informações que são oferecidas no mercado e, obviamente, observando o seu estoque. Esse Adefábio, né, lá do Ceará, ele falou de uma coisa que é muito importante e que poucas pessoas realmente fazem, poucos empresários fazem, né? Isso aí, inclusive, ele falou, vamos puxar para si quantos empresários a gente trabalha a carteira da gente, né? Isso ele falou muito bem. E eu me lembrei que uma das ferramentas que os lojistas podem usar é o BV. O meu carro novo, ele disponibiliza uma carteira de clientes dela para você trabalhar. Ali tem o tempo que o cliente comprou, que terminou o contrato do financiamento, pagou a última parcela e que você pode trabalhar, diz, olha, sua última parcela você pagou agora, a gente vem aqui que a gente tem um carro para você trocar, coisa e tal. Quer dizer, são ferramentas que você pode também trabalhar com essa carteira, né? Já que algumas lojas realmente a gente não tem esse preparo de trabalhar a carteira nossa. Então, você sabe, Valdec, que tem empresas aqui em São Paulo, aqui no interior do estado de São Paulo, que fazem um acompanhamento da carteira deles. Todo mês ele compra informações da gente para saber se aquele cliente que ele vendeu o veículo placa tal, foi vendido para um terceiro ou não. Entendeu?
porque daí ele faz duas coisas. Primeiro, ele começa a estabelecer uma média de quanto tempo cada cliente dele fica com o veículo. E aí ele trabalha essa informação para, chegando naquele momento, começar a mandar informações para ele. Segunda coisa é o seguinte, o veículo que ele vendeu para aquele cliente que foi para uma segunda pessoa agora, é uma pessoa que é alvo para ele trabalhar e dizer assim, faz a revisão aqui, vem conhecer os veículos que eu tenho para vender aqui, etc. e tal. Então, você vê que o grau de granularidade, de detalhe que você quer procurar para trabalhar, para abastecer a sua carteira, e aí eu vou te contar, isso é uma coisa que eu aprendi com o mestre Enilson, né? O conceito de carteira é muito importante, de você ter a sua carteira, de você entender a carteira de outros, que você pode usar a informação para poder engordar a tua carteira e trabalhar melhor aquela pessoa. É isso. Siqueira, só colocar, agradecer a sugestão de Enilson, né? Que eu não tinha me atinado para isso, de divulgar para a imprensa essas informações que vocês passam para a gente. Claro que eu vinha replicando no nosso grupo, e agora vou replicar no Instagram e oferecer ao pessoal que trabalha com sites especializados em automóveis para também replicar isso. E também questionar com você o seguinte, teria como fazer por cidade aqui na Paraíba, por exemplo, João Pessoa, Campina e outras? Teria essa possibilidade? Claro, tem sim. Isso é o que o Douto faz lá no Rio Grande do Sul. O Douto divide o estado, não é nem o estado inteiro, ele pega regiões do estado que ele considera importantes, né, e junta ali, olha, em torno de Santa Cruz do Sul, que é um polo econômico importante, na parte central do Rio Grande do Sul, na parte da fronteira oeste, na grande Porto Alegre, entendeu? E ele me pega, ele recebe uns 5 relatórios todo mês. Entendeu? Ele recebe... Beleza, então eu gostaria muito que a gente viesse, a gente vai conversando por cidades, Campinas, João Pessoa e outras. Tranquilo? E outra coisa... Sugestão, Fábio, é o seguinte, forma grupos de cidades. Então, pega a Campina Grande, por exemplo, e os municípios em volta, que provavelmente se abastecem em Campina Grande. Claro, beleza. Assim, deve ter outras cidades no seu estado. Aqui em São Paulo, que é um estado bastante distribuído em termos de população, tem muito isso, né? Centros econômicos aqui e ali. Não são todos entendi. Lá no Paraná, por exemplo, ele tem lá do estado inteiro e tem a região de Londrina, lá que tem um... Claro. Eu converso contigo em off sobre esses detalhes, tranquilo? Outra informação. Eu sempre sou questionado, eu acho que o Valdec também era, quantas lojas tem no estado? Vocês dispõem dessa informação? Temos faz algum tempo que ela não está atualizada, mas não é muito antiga não, e dá uma boa noção. Tem sim. Essa semana eu fui procurado por um rapaz que tem uma empresa de mídia, inclusive é lojista, para ter essa informação. Eu entrei em contato com o gerente regional do BV e ele conseguiu através da B3 e me passou esses números. Eu acho que eles têm bem atualizado isso. Fábio, dê licença, a gente não tem essa informação muito detalhada, mas a gente tem a informação numérica. Me lembra disso também, me manda um e-mail com isso que eu te mando essa informação. Siqueira, dê licença. Fábio, você pode pedir na Secretaria da Fazenda que vai ser atualizado pelo CNAE, né, pelo Código de Atividade da empresa. Então, você pede pelo CNAE aquela atividade e a Secretaria da Fazenda lhe dá todas as lojas da sua atividade, tá certo? Aí vem atualizado. Ok, muito grato. Isso que o Everton acabou de falar, a gente tem um grupo de, eu acho que são 6 ou 7 CNAEs, CNAE é Código Nacional da Atividade Econômica, né? Então, diz qual é o tipo do negócio que aquele CNPJ tem, né? Qual é a atividade principal daquele CNPJ, né? Então, a gente chega nesse número de lojas através da Receita Federal, da mesma forma como o Everton colocou. Você pode conseguir isso na própria Cefaz, ou você pode também me pedir os CNAEs, eu te mando os CNAEs e te mando o último levantamento que a gente tem. Pelo que eu entendi,
Você também dispõe da carteira, essas informações de cada estado ou de cada loja, não? Não, a informação detalhada por loja eu não tenho, mas a quantidade eu tenho. Beleza, tá bom então. Meus amigos, é o que eu sempre falo. A Fenalto tem um dos melhores bancos de dados do mercado. Vocês precisam explorar mais isso daí, né, meu amigo Siqueira? Então, está à disposição de vocês há muito tempo. É só explorar agora o meu amigo Siqueira, que tem muitas informações importantes para passar para vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tinha um chefe inglês, numa empresa multinacional que eu trabalhei, e ele falava uma coisa que é bem importante. Ele falou assim, a necessidade é a mãe da invenção. Então, é assim, a gente tem muita informação, talvez a gente não tenha toda que a gente gostaria, mas a gente tem muita informação, e essa informação que a gente tem, a gente vai compartilhar com vocês. Estamos num momento que está a exigir de todos nós mais, né? E na medida em que vocês forem tendo demanda de informação, não custa, manda um e-mail para a gente. Manda um e-mail para a gente. Se a gente tiver, a gente compartilha. Se a gente tiver ou tiver que buscar e tiver algum custo, a gente vai dizer, ó, isso aqui dá para fazer assim, assim, assado. Se a gente estiver pronto, a gente simplesmente produz e manda para você. É simples assim. Vamos caminhando com algumas perguntinhas, gente. Quem se interessa... eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Quem efetivamente que está aí distribui os dados para os seus afiliados e que feedback vocês recebem deles quando vocês distribuem? Bom, vou responder a pergunta aqui, iniciando, tá? Depois, não sei se é a mesma reação que tem nos demais estados. Eu pego aquele quadro resumo que tem automóveis, comerciais leves e tal, só do estado do Ceará, e coloco em dois grupos que nós temos aqui, que um de associados e outro do mercado, tá? E 2 ou 3 me perguntam sobre o restante dos dados. Aí eu mando para esses 2 ou 3 que me perguntam. Mas é um número muito reduzido, de um universo de 200 pessoas que recebem, 2 ou 3 me pedem mais detalhes. E eu repasso, tá? Mas realmente é um número bem reduzido. Agora, eu, particularmente, faço uso das estatísticas, porque a gente sempre está sendo chamado para dar entrevistas e aquilo ali é uma base para a gente falar e expor como está o nosso mercado de forma segura e precisa. Aqui também, Nilson, da mesma forma, eu replico no grupo do Sinvep, né? E poucos comentam. Manda aquela da Paraíba, que Siqueira sempre manda separado, Paraíba, para mim pelo WhatsApp, e o Brasil em geral. E o grupo maior manda através de e-mail. A gente manda através de e-mail, mas poucos consultam algum detalhe. Eu queria até dizer isso assim, eu não culpo essas pessoas, porque se elas estão conseguindo o resultado que elas desejam, sem a informação, sem ter que se aprofundar em uma nova ferramenta, tá bom, é como elas tocam a vida delas. Eu acho que isso vai mudar com o tempo, né? E vem vindo a mudar, né? Antigamente a gente mandava isso para todo mundo recebia, achava legal, bacana, mas não tinha nenhuma necessidade. Agora é bastante recorrente eu receber do Everton, do Fábio, do Glênio, do Douto, pedindo assim, eu vou dar uma entrevista, preciso saber isso aqui, me comenta isso aqui, a gente troca uma ideia e pronto, é isso que a gente faz. E a necessidade vai trazendo a granularidade, a necessidade de mais aprofundamento, eventualmente até a busca de mais informações, né, para complementar esses estudos. Hoje eu estava conversando com um dos nossos presidentes, né, e perguntando para eles quanto ao uso desse material e tal, e se a gente tinha uma noção do quanto que a gente tem sensibilizado o mercado com as lives que a gente tem feito com os presidentes de banco, com os presidentes dos portais, com advogados, com contadores, enfim, né, todo esse trabalho. E aí um dos presidentes me falou assim, Enilson, eu fiquei até um pouco decepcionado, porque eu compartilho todos os lives e tudo mais, né? E um cara falou assim, olha, eu não me interesso por isso não,
porque eu já sou doutor em vender carro, então eu não preciso de informação. E aí me focou muito aquele comentário, porque, assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente consegue aprender sempre mais. Segundo lugar, que a gente está vivendo num momento que a gente não tem, ninguém tem a ideia do que pode acontecer na semana que vem, no mês que vem. Ninguém tem. E o cara tem informação disponível, está sendo colocado na mão dele. Eu entendo que o mercado de veículos é carente e é muito dependente de crédito. E a gente dispensar uma discussão, um debate com um cara que é o cara que vai te oferecer a oportunidade de distribuir o teu estoque e de fazer mais vendas, é um negócio meio complicado, mas, enfim, a gente tem que ouvir essas coisas mesmo, né? Ô, Siqueira. Oi. Então, cara, eu quero agradecer também aí sempre a tua disponibilidade, né, para atender a gente em relação a esses dados aí, né, e comentar até com uns colegas aí de outros estados que aqui a gente realmente, cara, nós não temos muitos associados, temos poucos, mas o pessoal todo analisa, olha, alguns comentam ali, né, e a gente usa aqui, cara, usa bastante. É legal usar a referência de quanto a gente vendeu na nossa loja, né, em relação ao que o mercado está vendendo, né. Aqui, até vou ferrar um pouco o Siqueira aí, né, mas aqui o Siqueira fez para nós, né, por regiões e fez de algumas cidades, né. Então, eu não pedi para ele todas as cidades, mas as cidades que eu tinha um pouco mais de associados, né, o que eu queria também captar alguns associados, eu acabei pedindo para ele, né. E, cara, é muito legal, cara, muito legal, porque eu chego aqui, olha, na minha cidade, eu vendi X. Em relação ao mês passado, eu subi quantos por cento? 10. Ah, o mercado é que subiu 5. Pô, então eu subi 5 acima, fiz um trabalho melhor. É bem bacana, tá? Eu até aconselho os outros colegas a fazer, porque é muito legal, cara, tu saber se tu comeu uma fatia um pouquinho maior do mercado, né, do que o mercado no geral, né. É óbvio que tem, né, tipo, eu trabalho com, meu perfil é mais seminovos, né, e aí a gente está falando ali, né, de tantos carros vendidos, né, mas tem os velhinhos, tem os usados, enfim, então tem essa diferença, tem, mas eu tenho observado aqui, claro que a gente se esforça bastante, também investe bastante, e aqui na nossa cidade a gente é a loja referência, né, a gente é o que mais vende aqui na nossa cidade, que é uma cidade do lado da capital aqui, né. Então, é uma cidade grande também, né? A maior da capital, enfim. E, então, para nós é legal isso aí, cara. Eu vejo bem essas diferenças sempre. Né? Inclusive, assim, doutor, pegando do teu comentário, eu acho muito interessante o que você fez aí, porque você fez pensando na associação, né? E nos associados, que eles podem começar uma certa avaliação. Muitas vezes você começa a entrar no negócio de informação e você acaba se poluindo porque você junta mais informação do que você consegue digerir. Então, faça o uso da informação conforme a sua necessidade. Na hora que você sentir falta de um pouco mais, pode pedir. A gente vai trabalhar para você ter essa informação adicional. Se a gente já tiver, a gente já disponibiliza. Mas, assim, vai usando aquilo que você precisa, né? Como você falou, Fábio, você quer examinar uma região do seu estado? Beleza, se você pegar de todos os municípios, você vai acabar não avaliando tudo. Você vai conforme você sente que vai ser útil aos seus objetivos. Informação é uma matéria-prima, né? Ele alimenta um processo. Mais um detalhe, se tu conseguir despertar no teu associado isso, tá? O que eu faço hoje? A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Como eu disse, a minha associação aqui é fraca, né? Mas, enfim, tem um grupo de WhatsApp onde a gente tem lojista que já participou da associação, sabe? Uns que a gente colocou, mas não contribuiu e tal. Então, a gente conseguiu despertar um pouco neles aí, e aí eu coloco todo mês, nesse grupo de WhatsApp, a análise ali do estado em geral. E aí, quem paga, daí eu coloco ali ainda, mantenha a sua mensalidade em dia e receba da sua cidade, da sua região. Então, lá por e-mail ou particular, vai da cidade do cara da região. O cara não pagou um mês, pô, cai fora, não recebe, né? Então, o cara se acostuma a fazer isso aí, como eu falei, cara, eu não tenho nem muito o que falar para vocês, que eu tenho que aprender com vocês, porque aqui, cara, a associação aqui, é difícil, às vezes eu boto uma secretária aqui, daqui a pouco ela sai, agora mesmo tô desligando a secretária, tá um pouco comprometido e tal,
Mas, cara, isso aí eu consegui ter um sucesso com alguns, né? Os caras ligam, né? Pô, e aí, cadê o... manda aí da nossa cidade, nossa região, assim, né? É legal. E é engraçado, porque a informação realmente serve como uma isca para chamar a atenção dele para coisas que podem ser úteis para ele, né? Tinha uma concessionária do interior aí de Minas Gerais que vivia pedindo informação para a gente, e no começo a gente começou a dar informação, não era nada muito especial, a gente começou a dar informação. Aí chegou lá pelo 6º, 7º mês, eu falei para o cara, falei assim, você conhece a Soveng? Ele falou assim, não, nunca ouvi falar. Então, tá aqui o telefone, liga para eles. O próximo relatório que eu te mandar, eu vou te mandar através deles, tá bom? É de falar isso. Porque isso aqui é para fortalecer a federação, e a federação vai ser forte conforme as associações forem fortes. Mas o Mussa manda pro pessoal, às vezes o pessoal me liga, né? E o Mussa me avisa, meu, pode te ligar aí, porque mandei o pessoal lá da RBS, enfim, da outra emissora lá, ligar. E aí o pessoal liga, mas realmente, que vocês falaram antes ali, que o Nilson falou ali, né, em relação a isso, eu já tinha pensado isso, mas não fiz até hoje, né? Por conta de não ter quem faça também. Mas se tu começar a mandar dados direto, todos os meses eles vão te ligar para pedir se tu não mandar. Aqui eles pedem, né, e eu solicito para vocês aí alguma explicação, alguma coisa assim mais avançada para poder passar para eles quando dá alguma virada, uma queda, final de ano, né, deu uma caída, assim, uma retraída no mercado forte, aí eles vêm atrás, né, vêm perguntar, ligam para a final indica a gente aqui e tal, tudo mais. Mas se tu colocar, eles precisam gerar matéria, precisam gerar, às vezes não tem, ele está mandando para eles e opa, vou pegar isso aqui, né. Doutor, hoje mesmo, só para você ter uma ideia que os caras procuram mesmo, hoje eu gravei fiz uma gravação com perguntas e respostas para a Jovem Pan publicar na rede Jovem Pan, a MFM Nacional, no sábado, e em streaming para o YouTube, falando do nosso mercado e dos impactos da crise, do coronavírus e tal no nosso mercado. Eles procuram a gente mesmo, mas procuram se você regularmente tiver diálogo com eles. O Mussa e o Siqueira, e o doutor Ilídio já é procurado, vamos dizer assim, depois dos filtros que a gente faz, a gente joga toda a informação para a imprensa normalmente, e voltam pedidos e mais pedidos. E quando os pedidos são especificamente de jornais dos estados, a gente provoca vocês, não é assim, Mussa? O Glênio e o Douto são os que mais são procurados, né? Já criaram esse hábito com a imprensa local e eles vivem pedindo dados. O Glênio, acho que é o campeão, porque todo mês tem um jornal específico lá de Minas que procura, pede informações e ela sempre fala com ele. O Glênio pode até confirmar, mas é normal. A gente distribui o relatório para 300 informativos do Brasil todo e sempre tem aqueles que periodicamente acabam pedindo relatórios. São regiões que o Siqueira já produz os relatórios para mim, são regiões específicas, estados específicos, a gente sabe que ele vai pedir aquele relatório com certeza, porque ele publica sempre. Então, a informação sempre é válida e a coisa começa a rolar. Todo dia tem consulta de jornalista, posso falar sobre isso, preciso desse dado, vocês têm. Como é que a gente faz essa informação? Como é que a gente passa isso para o público? Qual é a tabela que vocês estão usando? Enfim, todo dia a gente atende pelo menos uma ligação de jornalista pedindo informação aqui. Pessoal, nós estamos nos aproximando do finalzinho. A gente tenta fazer sempre em 1 hora aqui, até porque deixar esse horário reservado das 17 às 18 deixa todo mundo mais ou menos atento, né? Então, eu queria as considerações finais do Siqueira, se o doutor Ilídio depois entra e faz uma saudação e encerra o nosso live. E queria avisar para vocês que amanhã a gente vai ter a Ana Renata, da Cox Automotive, que é o 2º maior grupo de mídia americano e é o maior grupo de mídia automotiva nos Estados Unidos. Então, vale a pena a gente ficar ligado na live de amanhã. Bola com você, Siqueira. Nilson, dê licença só um minuto. Hoje nós temos um aniversariante aí no nosso grupo, Glênio, né? Aniversário dele, só para não passar em branco, participá-lo. E desejar tudo de bom, meu irmão. Muita saúde, muitas felicidades, viu? Obrigado pelo carinho de todos, viu? Fiquei muito feliz, muito mesmo, de coração. Obrigado a todos. O Glênio dá trabalho, mas ele fica quietinho ali no canto dele. É coisa de Parabéns e forte abraço.
Obrigado, obrigado. Mineiro é quietinho mesmo. Então, só para considerações finais, dizer o seguinte: o trabalho de informações é um trabalho que a gente acredita muito, que ele é importante, que pode apoiar o negócio da loja, do empresário, e tem mais uma coisa, pode apoiar de forma significativa a associação, né? Um pouco o que o doutor exemplificou. E acho que para apoiar a associação de uma maneira eficiente e forte, o trabalho de assessoria de imprensa é muito importante. Eu queria até usar esse tempinho final para dizer, assim, a duplinha que a gente faz aqui com o Mussa é muito legal, porque a gente procura valorizar, primeiro, a Fenalto com informações que são absolutamente confiáveis e que ele fica tranquilo em entregar lá na frente, porque a gente tem como defender tudo que está colocado ali em termos de números, né? E a gente sempre passa uma informação que o jornalista gosta de receber. O jornalista, ele tem a mesma necessidade que a gente. A gente tem necessidade de vender carro, eles têm necessidade de ocupar espaços de informação. E você começa a entregar informação regularmente para ele, você passa a ser uma fonte que ele quer ter e manter, né? E esse é um trabalho que o Mussa pode ajudar muito os presidentes de associação a estruturar, né? Tem algumas associações que já fazem isso com alguma regularidade. No Paraná tinha um trabalho de informação bastante bom, acho que no Espírito Santo também tinha. E tem alguns que o próprio presidente faz. Então, é assim, estamos aqui à disposição de vocês para ajudar a associação, para ajudar os empresários que estão dentro da associação, estamos para ajudar a trazer empresários para dentro da associação, e assim vai. Estamos aqui à disposição. E obrigado pela paciência de me ouvir. Doutor Ilídio, pode fazer o seguimento da reunião, doutor Ilídio? Pois não. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aos senhores é que nós também temos um grupo que é Fenalto Saúde, que também são informações, todos os dias está lá à disposição para que vocês possam obter essas informações e repassar para os seus associados também. A Fenalto Seguro está lá à disposição. Nós contratamos uma doutora infectologista, que nome, hein? E ela está lá à disposição, todos os dias tem informações. E aquilo que vocês precisarem saber, ela também está à disposição para responder. E gostaria, mais uma vez, agradecer ao Siqueira, ao Enilson, a toda a equipe da Fenalto, o Mussa, a Érica também está participando aí, o Fares, a todos vocês da equipe Fenalto. Quero agradecer muito, sei que vocês estão trabalhando demais nesse período, mas só tenho que agradecer. E agradecer a todos os presidentes que estão aí com nós e também os diretores e algum lojista que está participando nesse momento. Eu só tenho que agradecer e pedir e renovar sempre o convite para que todos os dias, às 17 horas, nós temos esse fórum eletrônico. Tá? É muito importante a participação de vocês todos, porque, como eu bem disse o nosso amigo Enilson, né? É difícil a gente conseguir convidar esse pessoal e trazer, eles aceitam com o maior prazer. Então, eu conto com todos vocês. Por favor, compareçam e participem. A todos vocês, o meu muito obrigado mais uma vez. E parabéns, Glênio. Um grande abraço, viu, meu amigo? Obrigado a todos. Foi muito bom o bate-papo hoje. Foi muito esclarecedor o que o Siqueira nos falou. E, pessoal, vamos continuar com as nossas lives aqui todos os dias às 17 horas e vai passar. E sairemos mais fortes.